como também muitas outras que já estão no céu, no caso do Pai, se envolveram na construção dessa comunidade de fé e também da igreja material. Posso bem imaginar que 40 anos atrás, no ano de 1985, a realidade do bairro Cabral era bastante diferente da atual. Claro, posso imaginar aquela realidade, entendo, talvez, as situações reais das famílias, não sei, de pobreza, de tristeza, de angústia, de escassez, de água, de luz, escola, comércio, mas também, talvez, possamos imaginar uma realidade de esperança, alegria, conquistas, particularmente quando a fé nos faz transpor obstáculos. Portanto, o hoje, para o Fábio, é uma oportunidade para reconhecermos os momentos felizes e difíceis pelos quais os pioneiros vivenciaram, testemunharam e superaram os obstáculos, a fim de que estivéssemos festejando esse jubileu. Gratidão por tudo que os pioneiros fizeram pela comunidade de fé. Em algum blog, vi algumas fotos nas quais reconheci o padre Manuelzinho e o padre Carlos Laia. O que diz o apóstolo Paulo ao amigo Timóteo? Dizendo: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. E poderíamos repetir com vocês: o Senhor esteve ao nosso lado e nos deu força. Vamos dizer juntos: o Senhor esteve ao nosso lado e nos deu forças. Bom, essa mensagem de São Paulo aos Romanos do domingo passado. O Senhor esteve ao meu lado e me deu força. E vocês podem dizer: o Senhor esteve ao nosso lado e nos deu forças. A construção dessa igreja, seja ela material ou espiritual. Essa deve ser a nossa esperança e convicção, irmãos, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Romanos, capítulo 5, 27b. O efeito que o outro seja o alicerce de quem desejamos ser hoje. Olha só essa frase: que o homem seja o alicerce de quem desejamos ser hoje. Isso significa que o passado fundamenta a nossa identidade hoje. Portanto, olhar para o ontem com sabedoria ajuda-nos e ajuda-lhes a entender a história, a origem e o caminho percorrido até o presente. Sem dúvida, os esforços de muitos de vocês não foram em vão, pois fizeram florir graças sobre os pais e suas famílias, sobre as crianças, jovens, idosos, homens e mulheres, por meio da ação evangelizadora, da liturgia, da catequese, do canto, das ações sociais. Aqui já foi o centro social. Aqui se encontra aquele esforço possível para entrar pela porta estreita, pois a salvação não acontece de modo imediato, mas decorre do esforço humano associado ao dom gratuito da graça divina. E como diz o Papa Francisco, precisamos identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. Esse olhar contemplativo, vocês estão aguçando nesses 10 anos sabatina. Oitava noite. Talvez desde a primeira noite vocês estão revendo todo esse passado com um olhar não angústia, mas com um olhar de felicidade, de alegria, pelos os feitos, as maravilhas que foram operadas durante esse tempo. A segunda atitude de viver a graça hoje. Muito interessante, muito importante. Viver a graça hoje é o momento do Kairos, da graça de Deus em movimento
manifestando em ato de louvor e agradecimento. Viver a graça hoje, nesta paróquia, implica em vocês, amados e amadas de Deus, renovar o encantamento, o entusiasmo, tanto pelo seguimento a Cristo, Evangelho vivo, quanto pelo serviço aos irmãos e irmãs, por meio dos movimentos, dos grupos e pastorais existentes na paróquia. Deixem-se encantar pela pessoa de Jesus Cristo. Sintam-se irmanados uns com os outros por meio de gestos fraternais e hospitaleiros, como nesta noite vocês nos acolhem aqui na casa de Deus, na casa da Virgem Maria. Longe e ao mesmo tempo estejam abertos ao serviço aos irmãos e irmãs. Viver a graça do hoje implica viver intensamente o presente, como o único momento em que a ação e a transformação são possíveis. Psicologicamente, viver agora é estar consciente e atento ao que acontece, sem se perder em preocupações excessivas com o passado ou o futuro. Mas também implica em fazer escolhas que possam construir novos caminhos, novos horizontes para a missão e evangelização do povo de Deus residentes no Vale do Cabral, focando o que realmente gera entusiasmo na vida dos irmãos e irmãs. E o terceiro ponto, na companhia de Deus, preparar-se para o amor, transmitindo a chama. O que significa, Padre Fábio Fernandes? Esse terceiro ponto que o Senhor, juntamente com o Conselho edificou, escolheu com tanta propriedade. Aqui reflito, meus irmãos, é o seguinte: sim, na companhia de Deus, pois sem Ele não chegaremos a termo em nossos propósitos, projetos e metas. De que forma vocês irão se preparar para o amor? Eis a pergunta, Padre Fábio, talvez por pergunta inclusiva para a Assembleia Paroquial Pastoral. Isso é importante. Como devemos nos preparar para o amor? Certos escritores correram em sua obra dizendo: preparar o futuro significa fundamentar o presente. Hoje, vou repetir essa frase: preparar o futuro significa fundamentar o presente. Sem fundamentar o presente, não tereis condições de alcançar as proposições, as metas do futuro. Eis a chave da questão, meus irmãos, fundamentar o presente. Mas como? Por meio de uma ação evangelizadora que, primeiramente, tome como base o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, fortalecendo a fé que vocês receberam no batismo, conscientes tanto da sua pertença ao povo de Deus, quanto da sua identidade de discípulos e discípulas missionários da Igreja. Sem essa convicção, qualquer seguimento a Cristo será estéril. Uma fé reta manifesta-se completamente por meio do saber, escutar, cuidar, acolher e, sobretudo, como diz o Papa Francisco, escutar os gritos que vêm das periferias existenciais ou mesmo das periferias geográficas e sociais, que vêm das ruas, das praças, das esquinas, quem sabe, no bairro Cabral.
os devotos que chegam para orar. Como afirma o Papa Francisco, Padre Fábio, pode ser necessário uma